passo a passo de hoje eu vou ensinar pra vocês essa botinha que eu criei pra minha neném. É uma botinha bem fácil de você confeccionar, aí você não precisa ter um número X de correntinhas pra você iniciar. Porém, se vocês tiverem dificuldade de fazer sob medida, eu vou deixar pra vocês o link aqui abaixo com as informações da professora Simone Eleutério. Lá ela ensina como você fazer desde o tamanho prematuro até outros tamanhos, tá bom? E você pode seguir por lá as mesmas medidas, tá? A diferença é porque aqui eu faço a minha solinha um pouquinho diferente da dela. A dela, ela faz com pontos altos e depois com meio ponto alto. O meu, eu faço com meio ponto alto. Mas se você seguir o tamanho em centímetros, você vai conseguir confeccionar e eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Então, aqui, olha, esse eu confeccionei com fio charme, tá? Esse aqui eu fiz a diminuição da forma que a gente faz, né? A redução aí. Essa redução antiga, e no passo a passo que eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver que vai ter uma diferença, que vai ficar bem mais fechadinho, que é uma redução que eu aprendi há pouco tempo, tá? Então, aqui, olha, esse daqui é a mesma quantidade de pontos iniciais, porém, eu fiz com um fio mais fininho. Então, esse tamanho aqui seria o tamanho de um mês, tá? Olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês o tamanho da sola. A gente coloca aqui de um lado até o outro, tem 9 centímetros, tá? Então, essa parte aqui da solinha, ela vai aumentando de 1 em 1 centímetros, tá? O tamanho aqui para prematuro é 7 centímetros, recém-nascido 8 centímetros e a partir de um mesinho, 9 centímetros. E aí vai aumentando, tá? Então, aqui, a única diferença que eu fiz foi aumentar o número de carreiras para ter esse tamanho aqui de solinha. Aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4 carreiras para ter esse tamanho de sola, com o fio Anne. Já com esse fio charme, eu trabalhei 1, 2, 3 carreiras e eu tenho aqui 10 centímetros, tá vendo? Então, eu já tenho um número de solinha maior. E aqui, com esse fio que eu vou trabalhar com vocês, que aqui dá pra vocês perceberem que dá pra fazer tanto aqui feminino quanto masculino, tá vendo? Uma corzinha assim, mais neutra. Já é um número maior e eu também tenho a mesma quantidade de carreiras, ó. 1, 2 e 3. Ó, aqui eu já tenho 11 centímetros. Então, vai depender do fio que você está utilizando. Quanto mais fininho o fio, mais carreira, no caso, você vai precisar trabalhar, certo? E quanto mais grossinho, menos carreiras. Ou se você trabalhar a mesma quantidade de carreiras, você vai ter um número aí maior ou menor também, tá bom? No caso, esse daqui é mais grossinho do que esse fio charme. Então, você pode utilizar o fio que você tiver aí na sua casa para você fazer a confecção dessa botinha. Eu espero que vocês gostem do passo a passo, vai estar bem explicadinho para vocês. Eu só queria falar para vocês isso aqui no início, para que vocês não tenham dúvida. Esse aqui, todos os tamanhos eu iniciei com 12 pontos, tá? Então, aqui, com a quantidade de 12 correntinhas iniciais, eu tenho 3 tamanhos diferentes, tá bom? Bom, então aqui para iniciar eu vou mostrar por essa base aqui desse, que é de um mês, tá bom? Então, ele aqui, ó, eu trabalhei com 12 pontos. E aqui, se você fosse trabalhar com essa mesma base que eu estou trabalhando, para um tamanho de prematuro, seria aí 7 centímetros. Então, eu trabalharia 2 carreiras com essa mesma quantidade de pontos, tá? 12 pontos iniciais. Então, eu trabalhei apenas 2 carreiras, tá vendo aqui, ó? A metade, 1, 2 carreiras, 7 centímetros, prematuro. 3 carreiras, 8 centímetros, já seria aí o tamanho de recém-nascido. E 9 centímetros para o tamanho de um mês. E assim vai aumentando, tá? E você também pode aumentar essa quantidade de pontos iniciais. Então, eu espero que vocês não tenham dúvida nessa parte, tá bom? Então, aqui eu vou iniciar, vou pegar aqui, ó, eu tô trabalhando essa botinha, vai ser esse tamanho aqui maior, tá bom?
E aqui essa minha solinha tem 11 centímetros, tá? Então, 7 centímetros prematuro, 8 centímetros recém-nascido, 9 centímetros 1 mês e daí por diante. É claro que vai depender do tamanho de ponto de cada um. Lá na tabela vocês vão entender melhor o que vocês estiverem olhando, tá? E aqui é a mesma quantidade de pontos, 12 pontos iniciais. Vou trabalhar com esse fio Comfort da Círculo, ele tem 220 metros. E a tex desse fio é 454, então é um fio bem grossinho, tá bom? Ele é um fio 100% poliéster, então ele é muito macio, bem delicado ao toque. E a botinha fica aqui dessa forma, olha só que linda que ela fica, tá bom? Então, aqui para nós iniciarmos o nosso trabalhinho, eu vou utilizar a agulha de 3 milímetros, ó, perdão, de 4,5. Vamos ver se vai focar aqui pra vocês. Acho que não vai. Focou. De 4,5, tá bom? Pra esse fio de 4,5, pro fio Charme eu utilizei a de 3. E pro fio Anne eu utilizei a de 1,75. Então, aqui, ó, eu vou tirar aqui esse puxe fácil. E vou iniciar. Vou colocar aqui 12 correntinhas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas e mais 2 para subir. Pego a laçadinha, venho na terceira correntinha a partir da minha agulha, introduzo aqui a agulha. E meio ponto alto. Como eu falei pra vocês, eu vou trabalhar toda a minha solinha em meio ponto alto, tá? Mas nesse início, se você tiver dificuldade, você pode trabalhar a tabelinha normal, com pontos altos e meio pontos altos, e depois seguir aqui o passo a passo pra ter essa botinha, tá bom? Então, olha, eu venho trabalhando agora meio ponto alto para cada pontinho de base. Vai ficando assim. Trabalhei, então, até a última correntinha. Nessa última correntinha, eu já tenho um ponto, então, eu vou colocar mais 4, para ficar com 5 meio ponto alto. 2, 3, 4... e 5. E agora, eu venho trabalhando nos outros pontinhos, ponto sobre ponto. Até chegar novamente lá no último ponto. Bom, cheguei aqui no meu último ponto, ó. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? As duas correntinhas vai ficar aqui pro cantinho, tá bom? Aí, agora, como eu já tenho 1, 2 e 3, eu vou colocar mais 2 meio pontos altos, ó. Finalizei, então, a quantidade de 5 meio ponto alto para cada lado. Agora, eu venho aqui na segunda correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Como eu quero ficar nesse ponto aqui do canto, então, eu caminho aqui sobre ele com um ponto baixíssimo para iniciar a minha próxima carreira, tá? Sempre que você estiver trabalhando aqui com esse tipo de solinha que eu estou mostrando para vocês, você vai trabalhar aqui caminhando dessa forma, tá? Agora, eu subo 2 correntinhas. Pego a laçadinha e agora eu vou trabalhar para cada pontinho de base meio ponto alto. Ó, para cada pontinho meio ponto alto. Até chegar no primeiro ponto do cantinho, onde eu tenho os 5 pontos altos no mesmo espaço.
Bom, então eu cheguei aqui, ó, no primeiro ponto aqui do cantinho e já trabalhei sobre ele, tá vendo? Tem que prestar bastante atenção nessa parte para o seu trabalho não ficar errado. Então, você trabalha até o primeiro ponto alto. Nesse primeiro ponto alto, você já vai iniciar o aumento. Então, você vem e faz mais um ponto. E agora, no próximo, também mais um. Aí, você fica com 3, 4, no próximo, 5, 6, e no próximo, 7 e 8 pontos. Ó, já cheguei aqui no outro ponto alto do cantinho, tá vendo? Então, você vai aumentar para cada ponto de base um ponto, e aí você fica com 2, 4, 6, 8 pontos aqui nessa voltinha. Agora, segue trabalhando ponto sobre ponto até chegar novamente lá no outro cantinho. Isso independente de quantas correntinhas você tenha colocado, a voltinha você vai trabalhar dessa forma, tá? Com menos ou mais correntinhas, vai ser dessa forma a voltinha, se você estiver trabalhando esse tipo de solinha aqui que eu estou mostrando pra vocês. Ó, cheguei novamente no primeiro ponto dos 5 pontos, tá? Aí, agora, então, um ponto, 2. Agora, no próximo, 3, 4. No próximo, 5, 6. E aqui no pontinho que nós pulamos, ó. Eu pego a laçadinha, venho aqui nele, coloco um ponto, 7, e aqui eu tenho as duas correntinhas, 8, tá? Então, aqui, ó, 2, 4, 6, 7, 8. Finalizo na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Fica aqui dessa forma a nossa voltinha. Subo aqui as duas correntinhas novamente, e aqui eu preciso que vocês prestem bastante atenção quando vocês estiverem trabalhando a sua peça. Quando nós estamos trabalhando com meio ponto alto, fica essa laçadinha aqui seguinte. Já nessa laçadinha seguinte, você vai trabalhar esse ponto, porque se você pular pra cá, vai faltar um ponto a cada carreira. Então, você vem aqui, sobe as duas correntinhas e já vem aqui sobre esse ponto, ó. E trabalha o meio ponto alto. Dessa forma, o seu trabalho vai ficar certinho, tá? Ó, tá vendo? Aí, agora, eu continuo. Trabalho até chegar lá no cantinho de novo, nos aumentos. Ponto sobre ponto. Bom, cheguei aqui no meu primeiro aumento, olha aqui o ponto do cantinho, tá? Muito cuidado para vocês não pegarem mais para trás aqui, porque senão vai dar uma quantidade enorme de pontos e sua peça vai ficar errada, tá? Então, você continua seguindo aqui, ó, o ponto do cantinho, tá bom? Ó lá, ó. Aí, agora, eu faço meu aumento aqui, mais um ponto alto. Nessa parte da frente, eu vou colocar aqui, nessa terceira carreira, todos os pontos que eu tenho, eu vou colocar um aumento. Então, aqui, ó, em cada pontinho, eu coloco 2 pontos até chegar lá no ponto do outro cantinho. Então, aqui, olha, eu já tenho 2, 4, 6, 7... 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14. Ó, vamos olhar aqui se eu cheguei no cantinho. Cheguei no ponto do cantinho, tá vendo? Então, aqui eu fiquei com 14 pontos, tá? Agora, eu venho trabalhando ponto sobre ponto, até chegar novamente lá na outra virada. Ó, cheguei novamente aqui no ponto de aumento do cantinho, tá? Você sempre vai olhando o ponto que está em cima. Aí, agora, para a parte aqui do calcanhar, eu vou fazer um ponto a menos. No caso, eu vou trabalhar aqui nesse primeiro um aumento. E no próximo, eu trabalho só meio ponto, tá? Só um ponto, no caso. No próximo, eu trabalho o aumento, então, 2 meio pontos altos. 1, 2, e no próximo, só um ponto. No próximo, 2. No próximo, 1. E no próximo, 2. E finaliza aqui no segundo, na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Então, nessa parte, eu fico com 8 aumentos, tá? Com intervalos de um ponto em cada ponto, tá? Um aumento, um ponto, um aumento, um ponto. E aqui eu já tenho, então, o tamanho de sola que eu quero para minha peça. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Quando a gente trabalhar aqui a próxima carreira, ele vai diminuir um pouquinho, tá? Ele vai fazer um pequeno ajuste. Então, aqui, quando ele for trabalhar agora a próxima, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó, na metade do meu ponto. Então, ó, 11 centímetros certinho, tá? Então, eu vou trabalhar só essas 3 carreiras. E como eu falei com vocês, se vocês estiverem fazendo um tamanho menor e você não alcançou o tamanho ainda aqui de centímetros que você deseja, você faz mais uma carreira. Então, para você trabalhar essa carreira a mais, você vai continuar o mesmo desenho de ponto. Quando você chegar na parte da frente, você vai, a partir da 4ª carreira, trabalhar um ponto com aumento, um ponto sem aumento. Igual nós trabalhamos agora aqui essa parte do calcanhar, tá? Um aumento, um ponto, um aumento, um ponto. Daí por diante. Na parte do calcanhar, vai continuar também do mesmo jeito. Um aumento, um ponto, um aumento e um ponto. Tá bom? Até você chegar do tamanho que você desejar. E que foi aqui o meu caso. Olha, eu trabalhei 1, 2, 3, 4 carreiras para ter o tamanho aqui que eu queria para minha peça. De um mês. Tá bom? Então, aqui agora, para subir o nosso sapatinho para poder fazer ele fechado, a nossa botinha. Aqui eu vou soltar esse último ponto. Dessa forma. E vou vir aqui por dentro, ó. Ponho pra cá a minha laçadinha, tá vendo? Aí eu venho na segunda correntinha, pego aqui a laçadinha do fio e puxo ele. Opa, ficou errado. Eu vou deixar ele aqui pra dentro. É porque eu inverti aqui pra mostrar pra vocês melhor, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Deixei aqui pra parte de cima, tá vendo? Aí, eu finalizo aqui, então, com o meu ponto baixíssimo. Aí, o meu fiozinho fica do lado certinho. Agora, eu subo 2 correntinhas que eu vou continuar trabalhando meio ponto alto.
E para continuar aqui esse meu trabalhinho, eu vou deixar essas duas laçadinhas de cima do ponto sem trabalhar. Eu vou pegar essa laçada aqui do meio do ponto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Pega a laçadinha e venho aqui atrás. Tá vendo que aqui tem essa próxima laçadinha, ó? Tem essas duas, tá vendo? Eu venho nessa primeira. Ó, tem uma aqui e duas. Eu venho nessa primeira. Introduzo a agulha. Aí, eu faço o meu meio ponto alto. Pega a laçadinha, venho aqui novamente, ó. Aí, eu tenho essa daqui que eu não trabalhei, tá vendo? Eu vou pular essa daqui e vou vir na próxima. Faço o meu meio ponto alto. Pega a laçada. Tem essa daqui, eu venho nessa próxima. Meio ponto alto. Pega a laçada, deixo de lado essa daqui que eu não trabalhei, que seria a segunda laçada, e venho aqui na próxima. Vou trabalhar assim toda a minha volta, sem fazer aumento e sem fazer diminuição. Só pegando essa laçadinha, ó, pula essa daqui, que seria a segunda, e vem nessa daqui, que é a primeira. Ó, pula essa, vem nessa daqui. Pula essa primeira, vem nessa daqui, ó. E aí, nós vamos trabalhando, então, por toda a nossa volta, até chegar novamente no início. E aqui, como vocês já vê, já dá uma pequena diminuição na carreira, que foi o que eu falei pra vocês. Chegamos aqui no final, ó, aqui não tem outro ponto, tá? Porque aqui é o ponto daqui de baixo, ó, as duas correntinhas aqui atrás. Então, aqui eu venho na segunda correntinha, finalizando com um ponto baixíssimo. Aqui eu já volto a finalizar do mesmo jeito, tá vendo? Agora, eu subo as duas correntinhas, pego a laçadinha. E como eu falei pra vocês, ó, já pega essa próxima aqui do meu ponto. E sigo trabalhando, então, ponto sobre ponto. Aqui eu vou trabalhar ponto sobre ponto até chegar lá nos aumentos. Agora, nós vamos iniciar as carreiras de diminuições. Então, onde eu tenho os aumentos anteriores, eu vou iniciar fazendo as diminuições. Então, segue fazendo ponto sobre ponto até chegar lá. Ó, e aqui já fica assim mais redondinho, tá vendo? Deixa eu soltar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ó, como eu falei pra vocês, olha aqui os meus aumentos, ó. Tá vendo aqui os dois pontos? Então, eu olho aqui, ó, nesse daqui, inicia o aumento. Então, eu não trabalho ele, que é onde eu inicio, então, eu vou iniciar fazendo a diminuição. Então, eu pego a minha laçadinha, não trabalho ele, tá vendo? Eu trabalho até o ponto anterior. Agora, pra minha diminuição ficar assim, ó, bem fechadinha, bem discreta, como que eu vou trabalhar? Eu pego a minha laçadinha, deixa eu soltar aqui só pra mostrar pra vocês. Nós trabalhamos sobre essas duas aqui, nós trabalhamos pegando essas duas laçadas juntas, pra fazer o nosso ponto normalmente. Deixa eu melhorar aqui o foco. Ó, trabalhamos assim, pegando as duas. Agora, nós vamos trabalhar pegando só a primeira. Ó, então, eu pego aqui a minha laçadinha, aí eu venho aqui, ó, no ponto seguinte, pego só essa laçadinha aqui de fora. Já venho direto pro meu próximo ponto e pego aqui. Aí, agora, pegando já com essa diminuição de um ponto, puxo a minha laçada e finalizo o meu meio ponto. Olha só, então aqui eu tenho essa diminuição e fica assim bem suave. Pega a laçadinha, vamos lá de novo. Aqui, olha, eu vou prestar bastante atenção onde eu tenho meu próximo ponto. E eu venho do mesmo jeito, pego só na primeira laçadinha, já venho aqui pegando a segunda, tenho a minha diminuição de ponto. Puxo a minha laçada e puxo a laçada novamente, finalizando o meu meio ponto. Olha lá a outra diminuição. Vou trabalhar assim até chegar lá na última diminuição. Ó,
Pego aqui o meu próximo ponto, pego aqui no segundo, já fiz a minha diminuição e já finalizo o meu ponto também. Mais uma vez, olha, venho no próximo, no outro. É bem facinho de você trabalhar esse tipo aqui de diminuição, tá? Ó, tá vendo? À medida que você vai trabalhando, você vai pegando o jeito de ir fazendo ela, ó, já vai automático. Pega aqui essa e pega a próxima. Ó. E aí, nós vamos olhando aqui até onde que tá a nossa outra diminuição. No caso, tá aqui, ó. Eu tenho aqui essa e mais essa. Ó. E eu trabalhei sobre aqui o último ponto. Vamos ver. Aqui. Certinho. Agora, eu já venho trabalhar no próximo. E aí, eu já venho trabalhar normalmente, ó. Tá vendo? Já pegando as duas laçadinhas de cima do ponto. E aí, eu volto a trabalhar ponto sobre ponto. Ó. Aí, agora, eu trabalho assim até o final da minha carreira. Como eu já tenho a parte do calcanhar menor, por enquanto, não tem a necessidade de diminuir pontos, tá? Ó. Só vou trabalhando ponto sobre ponto até chegar lá no início da minha carreira. E aqui vocês já veem o formato, ó. Ó, quando você chegar no final, você presta bastante atenção se você já trabalhou aqui sobre o seu último ponto alto. Tá vendo? Eu já trabalhei. Esse daqui é o pontinho de finalização. Nós não trabalhamos sobre ele, porque senão vai ter outro aumento, tá? Então, aqui eu já venho direto na segunda correntinha para finalizar com um ponto baixíssimo, ó. E aí, eu fico com a mesma quantidade de pontos, tá vendo? Que não tem aumentos. Subo as duas correntinhas do mesmo jeito. Pego a laçadinha, já trabalho aqui nesse meu primeiro ponto. Ó. E vou trabalhar ponto sobre ponto até chegar faltando um pontinho para diminuição. Então, aqui eu não vou falar para vocês quantidade de pontos que eu estou trabalhando antes deles. Por quê? Nós estamos trabalhando a nossa peça por centímetros, que é a forma mais fácil de trabalhar. E aí, vocês, se eu falar aqui uma quantidade, vocês vão se perder à medida que vocês forem trabalhando. Se você estiver trabalhando o mesmo tamanho que eu e a mesma quantidade de pontos, você vai ter, claro, aqui essa mesma quantidade de pontos que eu. Se você estiver trabalhando um tamanho diferente, não tem problema, tá? Você vai trabalhar aqui do mesmo jeitinho e vai fazer as diminuições que eu estou falando para vocês do mesmo jeito. O que vai diferenciar aqui na sua peça é só esse comprimento aqui, tá? E aí, não tem problema, não tem uma quantidade certa de pontos aqui para esse comprimento, tá? Você só tem que tomar cuidado aqui para a parte do calcanhar e para a parte da frente. Ó, vem trabalhando. Deixa eu olhar aqui onde que tá a minha diminuição. Olha aqui, ó. Tá vendo a minha diminuição? Eu tenho os dois pontos fechados juntos e tenho um ponto antes. Então, nesse ponto antes, eu já vou iniciar a minha diminuição. Pego a minha laçada, venho pegando só a laçadinha aqui da frente e venho aqui na minha diminuição, pegando essa laçadinha também e fazendo o meu ponto. E agora, eu venho, olha, pegando aqui as laçadinhas, fazendo a diminuição de 2 em 2 pontos, da mesma forma que eu ensinei pra vocês na carreira anterior, ó. Vem aqui pro próximo. Se você tiver dúvida, você desmancha a diminuição e faça de novo, tá? Então, aqui eu tenho a minha última diminuição. Opa, eu não vi que não tava mostrando. E eu tenho trabalhado aqui essa diminuição e o ponto da frente.
Então, fica aqui igual ao lado de lá. Dessa forma, as duas laterais vai ficar iguais, tá? Aí, agora, trabalhei até um ponto depois da diminuição. Os outros, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Até chegar lá no final da carreira novamente. Bom, cheguei no final da carreira novamente, finalizo na segunda correntinha, ó, a primeira, a segunda, não aqui nessa sobre o ponto. E agora, eu vou trabalhar essa quarta carreira fazendo o que eu fiz na carreira anterior. Eu subo aqui as duas correntinhas, pego a laçadinha, já trabalho meu primeiro pontinho. E vou trabalhando até chegar lá na diminuição. Um pontinho antes da diminuição, eu inicio mais uma carreira de diminuição. E aí, depois eu trabalho só ponto sobre ponto até o final da carreira. Então, essa carreira eu não vou mostrar pra vocês, ó. Vem trabalhando, tá bom? Até faltar aqui um pontinho, ó. Tá vendo a diminuição? Até faltar esse ponto aqui. Esse você já vai iniciar a diminuição fazendo com esse daqui. Vai fazer do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês até um pontinho aqui depois da diminuição, tá? Vai trabalhar o restante dos pontos, ponto sobre ponto e finalizar com um ponto. Na próxima carreira eu volto mostrando com vocês, porque aí nós vamos fazer uma pequena diminuição aqui na parte do calcanhar. Trabalhada a quarta carreira, finalizo aqui do mesmo jeito e inicio a quinta carreira. Do mesmo jeito também, olha. Venho trabalhando ponto sobre ponto até chegar novamente faltando um ponto para diminuição. Ó, um ponto faltando para diminuição. E eu já inicio novamente mais uma diminuição, olha. E aí, eu vou fazer do mesmo jeito, diminuição sobre diminuição. Ó. Aqui eu não tenho mais diminuição. Só que como vocês podem ver, a minha diminuição ficou bem aqui no meio. E eu não quero isso, ó. Tá bem centralizada, então eu vou fazer mais uma diminuição no ponto da frente. Se eu fizer dessa forma, o meu sapatinho ele vai ficar inclinado pra dentro. E essa não é a minha intenção. A minha intenção é que as duas botinhas fiquem exatamente iguais, tá? Então, se o seu também ficar dessa forma aqui, você vai fazer desse jeito. Você vai olhar se ele tá centralizado. Se tiver centralizado, você vem e faz mais uma diminuição, ó. Mesmo sem ser sobre elas, não tem problema. Ó, agora a minha diminuição ficou do lado. Ó, tá vendo? Aqui, no meio e do lado, tá bom? Então, só presta atenção a esse detalhe. E aqui também, nós já vamos prestar atenção no detalhe da diminuição lá de trás. Você tá vendo que aqui deu certinho a minha diminuição? Tá bem centralizado. Qualquer coisa, é só você dobrar o meio também, pra você ir visualizando, tá bom? Agora, eu venho trabalhando até restar 3 pontos. Venho fazendo ponto sobre ponto, até restar 3. Lá no meio, tá? Onde tem a marcação central. Olha só. Eu vim trabalhando, então, ponto sobre ponto, tá aqui a minha divisão central. E tá faltando 3 pontinhos aqui pra chegar no pontinho do canto. Contando com ele, tá? Ó, 1, 2, 3, tá bom? Esses dois aqui eu vou fazer uma diminuição. Então, eu pego a minha laçadinha, pego essa laçadinha da frente e do próximo. Fiz a minha diminuição. Abro, nesse próximo eu vou fazer ponto sobre ponto. E nos outros dois eu vou fazer outra diminuição. Então, ó, 1 e 2.
E agora eu faço meu último ponto aqui. E finalizo a minha carreira. Ó, então aqui eu já tenho trabalhada 1, 2, 3, 4, 5. Vou trabalhar mais uma carreira. Ó, do mesmo jeitinho. E nessa eu também vou fazer mais uma diminuição na parte da frente, ó. Ainda tá bem abertinho aqui a minha botinha. Então, eu vou fazer mais uma diminuição. Quando eu chegar aqui, nesse ponto antes da diminuição, eu faço aqui também. E aqui é a hora de você ver se você precisa fazer mais diminuição. Se você precisar fazer mais diminuição, então você pode fazer aqui na frente e pode fazer novamente aqui atrás, como eu mostrei pra vocês. O meu eu vou fazer só mais aqui na frente nessa carreira, então eu venho trabalhando ponto sobre ponto. Quando estiver faltando um pontinho para diminuição, eu inicio a minha diminuição, aqui do outro lado exatamente do mesmo jeito e finalizo a minha carreira, tá bom? E a minha 7ª carreira, eu só trabalho ponto sobre ponto. Então, eu vou finalizar essa carreira que eu iniciei, vou finalizar a 7ª, que é só repetição dos pontos que eu já tenho na minha peça, e volto com vocês. Bom, trabalhei então as 2 carreiras que eu falei pra vocês, a 6ª e a 7ª, e aqui, ó, vai ficar dessa largura, tá vendo? Então, fica bem justinho aqui pra a perninha da criança, tá? Não fiz mais nenhuma diminuição, só fiz essa diminuição aqui da 6ª carreira, que eu falei pra vocês na frente, atrás eu não fiz, e trabalhei a última sem diminuição. E ela fica dessa altura. Se você quiser mais altinho, você pode então trabalhar mais uma carreira, tá? Sem diminuição também, só repetindo pontos. Então, aqui eu não finalizei a minha carreira, o que que eu faço? Aí, eu venho aqui, ó, tirei a agulha do fio e vou introduzir a agulha aqui, ó, na 2ª correntinha. Dessa vez, eu deixo o meu fio pra lá, tá bom? Só pra finalizar aqui, ele ficar pra parte de dentro, porque essa parte agora nós vamos trabalhar ela invertida. E aí, eu puxo. Ó, aí agora eu vou trabalhar de dentro pra fora, porque aí eu vou dobrar ela e ela vai ficar do lado certo. Então, agora eu subo 3 correntinhas e vou trabalhar pontos altos. Só que eu vou trabalhar cruzando o meu ponto alto pra trás. Então, eu tenho aqui 3 correntinhas, pego a minha laçadinha. Eu venho aqui no ponto anterior, introduzo a agulha. Puxo a minha laçadinha. E aqui eu vou tirar todas as 3 laçadas que eu tenho, tá? Porque se eu for trabalhar todas as laçadinhas como se fosse ponto alto, eu vou ter um aumento de ponto. E eu não quero, eu quero continuar com a mesma quantidade de pontos, tá? Pego a minha laçadinha novamente, venho no ponto da frente. Eu trabalhei sobre esse ponto, então eu venho nesse ponto daqui. Puxo a laçada, tiro 2, deixo 2 na agulha. Pega a minha laçada. Como eu tinha trabalhado aqui as 3 correntinhas, eu não tinha feito essa parte. Ó, eu vou mostrar mais uma vez para que vocês não fiquem com dúvidas, tá? Ó, tenho aqui 2, 3 correntinhas, pego a laçadinha. Venho no ponto anterior, introduzo, puxo a laçada. Aqui eu vou tirar as 3 laçadas que eu tenho, tá? Ó. Pronto. Pega a minha laçadinha. Pulo esse ponto que eu trabalhei agora e venho no da frente, tá? Puxa a laçada. Pega a laçada, tiro 2, deixo 2 na agulha. Pega a laçadinha e venho no pontinho anterior, que foi o que eu subi as 3 correntinhas. Vou introduzir a agulha, vou puxar a laçada. Vou tirar essas 3 laçadas, que foi essas primeiras 3 que eu mostrei aqui pra vocês, pra eu poder ficar só com um ponto lá. Então, eu pego a laçada, tiro as 3 e fico com 2. Agora, eu tiro 2 para poder ficar com um ponto, tá? Então, eu tenho 2 pontos trabalhados em um ponto. Novamente, ó, pega a minha laçadinha, vem aqui no ponto seguinte. Introduzo a agulha, puxo a laçada, pego a laçada, tiro 2 e deixo 2 na agulha. Pega a minha laçadinha. Venho no ponto anterior pegando por cima, tá? Introduzo, puxo a laçada, trago aqui na frente
E novamente, olha, pega a laçada, tiro as 3 e deixo uma com a que eu puxei 2. Agora, eu pego a laçada e finalizo o meu ponto alto. Novamente, pego a laçada, venho no ponto da frente, puxo a laçada, pego a laçada, tiro 2, deixo 2 na agulha. Pego a laçada, venho por cima, pegando no ponto anterior, puxo a minha laçada aqui pra frente. Trago aqui na altura. Tenho 3 laçadinhas mais uma, essa eu vou deixar. Então, eu tiro só 3 laçadas. Fiquei com 2, finalizo. Eu vou trabalhar assim por toda a minha volta. Dessa forma, eu fico com o ponto cheio, porém, eu fico só com um ponto. Eu não tenho aumento de ponto. À medida que você for trabalhando, você vai pegando o jeitinho. E é super prático de fazer, super rápido. Isso para qualquer fio que você esteja trabalhando, qualquer tamanho, toda a confecção vai ser exatamente como eu estou mostrando. Então, vamos trabalhando assim até o final da nossa carreira. Pega a laçadinha, ó, tô pegando aqui, ó, as 2 laçadas, tá? Tô trabalhando normalmente o meu ponto. Até o final da carreira. Quando você chegar no final da sua carreira, você vai ter trabalhado aqui esse penúltimo ponto. Por que penúltimo? Vocês lembram que aqui no início eu subi as 3 correntinhas e voltei um ponto para trabalhar esse ponto traçado? Então, esse ponto está sem ser trabalhado. Então, eu venho aqui nele, vou introduzir a minha agulha e vou trabalhar o meu ponto alto, metade dele. Pego a laçadinha e volto aqui no anterior e faço o meu ponto normalmente. Dessa forma, eu fico com o meu conjunto de pontos. Aí, eu venho aqui na terceira correntinha para poder finalizar. Aqui, ele fica dessa forma. Eu vou dobrar aqui para que vocês vejam, ó. Fica bem pequeno o detalhe. Mas, se você quiser deixar ele só com essa barrinha aqui, também não tem problema. Ó, vou mostrar pra vocês a diferença. 2 carreiras trabalhadas e uma. Fica a seu critério, assim também fica bem bacana, tá? Aí, se você quiser trabalhar 2 carreiras, você vai vir repetir ponto sobre ponto. Você vai trabalhar o que você trabalhou na carreira anterior. Sobe as 3 correntinhas, pega a laçadinha, vem no ponto anterior e faz o mesmo ponto, ó. Vem no ponto da frente. Ó, no ponto anterior. Só repetição de ponto. Nós vamos continuar com a mesma quantidade de pontos. Ó. Então, vamos trabalhar até o final da carreira, pra gente trabalhar a última carreira aqui do caninho da botinha. Tá bom? Ó, aí ele vai dando esse detalhe trançado. Ó, cheguei aqui no final e já trabalhei aquele último ponto que eu falei pra vocês, que é o primeiro que eu trabalho aqui voltando, tá bom? Aí, eu venho na terceira correntinha novamente pra poder finalizar, tá? Com ponto baixíssimo. Agora, se você tiver um fio de cor diferente, sendo o mesmo fio, você pode fazer a troca, tá? Igual está aqui, ó, nesse, tá vendo? Eu utilizei o ane vermelho e pra bordinha eu utilizei o ane branco. Ou você pode fazer com o mesmo fio, igual eu fiz essa parte aqui, aí fica só uma cor, tá bom? Então, se você tiver para fazer a troca de fio, você vai cortar e vai prender e vai fazer da mesma forma que eu vou fazer agora. Subo uma correntinha, venho no mesmo ponto, faço um ponto baixo. Para cada pontinho, eu vou trabalhar um ponto baixo. Quando eu estiver chegando na volta da frente, eu vou trabalhar um ponto com aumento, um ponto sem aumento, para poder fazer a voltinha e ela não ficar muito apertada.
Ó, eu venho trabalhando ponto baixo, vou mostrar aqui pra vocês direitinho. Ó, tô chegando lá na voltinha da frente. Aqui não tem uma quantidade certa de pontos, é você que vai olhar e trabalhar do jeito que você achar que fica melhor. Ó, tô chegando aqui na voltinha. Deixa eu ver. Vou trabalhar mais um sem aumento. Agora, no próximo, eu vou fazer um aumento. Então, eu venho no pontinho da frente, faço um ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo ponto. No próximo, um sem aumento. No próximo, um com aumento. No próximo, um sem aumento. O outro com aumento. E eu vou olhar se já deu a minha voltinha aqui da frente. Só aqui na frente que nós vamos fazer dessa forma. Lá atrás nós vamos fazer só um ponto pra cada, tá? Ó, fiz a minha voltinha, tá vendo? Agora, eu faço o restante ponto sobre ponto. Até chegar lá no final. Ó, cheguei no último ponto, finalizo no primeiro com um ponto baixíssimo e vou arrematar o meu fio. Ó. Arremato, pronto. Essa parte de cima aqui da barrinha tá finalizada. Agora eu vou trabalhar aqui nessa parte para ele ficar a divisão certinha e mais fechadinho aqui no na perninha. Então, eu introduzo a agulha aqui em qualquer ponto, tá? E aqui, ó, eu vou trabalhar nessa laçadinha aqui, ó, entre os pontos, tá vendo? Ó, tem um ponto de cá e um de cá. Eu trabalho aqui, ó, e não nessa aqui de cima, entre eles. Que aí eu volto a pegar lá do meu meio ponto, ó. Vou prender uma correntinha e um ponto baixo. Agora, trabalho sem fazer aumento, só pontos baixos. Um ponto baixo para cada pontinho de base. Chegou no final da carreira, finaliza com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo de início e também corta o fio. Ó, então aqui eu já tenho mais uma finalização do caninho da botinha, tá? E agora nós vamos fazer a última finalização aqui, que é trabalhar nessa parte. Então, eu venho, introduzo aqui a agulha. Eu vou introduzir a agulha pegando as duas correntinhas que eu deixei no início. Vocês se lembram que nós trabalhamos deixando elas? Então, agora eu vou trabalhar dessa forma. Então, eu deixo a minha botinha virada pro meu lado, vou introduzir a agulha por debaixo das duas laçadinhas e vou puxar o meu fio. Não vou dar nozinho, tá? Porque senão vai ficar errado. Vai ficar o nozinho por cima. Só puxei a minha laçadinha. Eu venho aqui no pontinho seguinte, introduzo do mesmo jeito e puxo a laçada de baixo pra cima, fazendo ponto baixíssimo. Vou mostrar mais uma vez. Ó, introduzo a agulha pegando as duas laçadinhas, pego a minha laçadinha, não faço ponto, tá? E nem lá embaixo também, pra não ficar grosseiro o acabamento. Venho no pontinho seguinte, pego do mesmo jeito, puxo a laçadinha e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou deixar de lado, porque não tem como já ir prendendo. E agora, para cada pontinho, eu vou fazendo ponto baixo, ó. Puxei a laçada por baixo, ponto baixíssimo. Introduzo, puxo a laçada, ponto baixíssimo. Introduzo, puxo, ponto baixíssimo. Isso aqui é que vai dar o detalhezinho e vai deixar a nossa solinha mais durinha, tá bom? Ó. E aí, para cada pontinho da base, eu vou trabalhar sem aumento, sem diminuição. Tomando cuidado também para não fazer ele muito apertado.
E só pegando as duas laçadinhas aqui do nosso pontinho, tá? Ó. Então, vamos fazendo assim até o final. Ó, trabalhei até o último ponto. Tá vendo que nesse ponto eu tenho o meu início? Nele, eu também introduzo a agulha e faço ponto baixíssimo. Agora, eu finalizo, cortando o fio. E vou começar, então, a esconder os pontinhos. Ó. Vamos esconder aqui por uns pontinhos. Aí, como que eu vou fazer o acabamento aqui? Eu vou pegar aqui por cima, ó, nessas duas laçadinhas do ponto da frente. Tá vendo? Peguei as duas laçadinhas, puxo e trago de volta aqui por dentro, pegando essa laçadinha e já levando lá pra baixo. Aí, eu fico com o meu acabamento perfeito, tá bom? Agora, eu escondo aqui por uns pontinhos. Não dá nozinho. Se você tiver receio de soltar o trabalho, então você pega, vai colocar por dentro do lado avesso e aí no lado avesso você dá o nozinho, tá? Ó. Passo aqui bem no cantinho por uns pontinhos. Dou uma leve puxadinha, porque ele já tem o nozinho ali que eu passei na finalização. Agora, eu pego a outra parte e vou colocar pro outro lado. Ó, venho aqui bem no cantinho, ó. Pegando aqui essas laçadinhas. Pronto. Dou também uma leve puxadinha pra ele ficar bem escondidinho. E agora eu faço o arremate do fio. Ó, desse lado e desse. Aqui no miolinho, se tiver algum fiozinho, você também corta. E vai fazer o mesmo, tanto aqui com essa pontinha como essa. Finalizada a parte de acabamento, eu venho aqui por cima só dando uma puxadinha de leve para ajustar aqui a última carreira que eu trabalhei de ponto baixíssimo, bem de levezinho, só ajustando mesmo, ó. Pronto. Ajustado, vai ficar aqui a solinha dessa forma. Aqui na frente fica desse jeito, a diminuição perfeita. Aqui a parte de trás fica dessa forma, tá vendo? E aqui, agora, tem mais um ajustezinho que eu vou mostrar pra vocês. Se você estiver trabalhando com o fio que ele desmancha, você vai pegar e vai dar um nozinho na ponta, depois que você fizer o que eu vou mostrar aqui. Então, o que que você vai fazer? Para dar mais uma opção para a mamãe poder ajustar na perninha da criança, você vai medir aqui mais ou menos um tamanho que dê para fazer um lacinho, tá vendo? E vai cortar. Cortar aqui um pouquinho maior. Vou virar aqui essa parte. Vou passar aqui. Ó, pronto. Passei. Aí, eu vou deixar bem aqui na parte de trás, tá? Eu vou vir aqui, ó, eu tenho essa última carreira trabalhada, no caso aqui na cesta. Aí, eu venho na cesta, passando aqui, ó, vou deixar mais ou menos no meio. Aí, eu vou passando por dentro e por fora dos pontos altos. Não tem necessidade de fazer correntinha, tá? Só o próprio fiozinho, você vai fazer isso aqui. Vai deixar uma partezinha lá pra fazer o lacinho. E vem trazendo, ó. Por todos os pontinhos que nós temos. Ó, passei, tá vendo? Deixei aqui atrás. Eu vou pegar esse daqui e vou colocar lá junto com o outro.
Ou se você também quiser colocar para que o lacinho fique pra frente, fica a sua escolha, tá bom? Ó, aí ele vai ficar assim, fechadinho, vai ficar escondidinho aqui atrás o ajuste. Se o fio desmanchar, você dá um nozinho na pontinha. Deixa eu cortar aqui só um pouquinho. Se o fio não desmanchar, você pode deixar sem. E aí, na hora que a mamãe vestir, calçar na criança, ela vai ajustar o tanto que ela achar necessário para que ele fique bem presinho ao pé. E ela mesma vai vir aqui, dar um nozinho e um lacinho. A hora que ela for tirar, ela vem aqui e desmancha esse lacinho. Ó. E aí, ele vai ajustar mais um pouquinho ainda, tá vendo? Então, tem mais esse segredinho aqui, se vocês quiserem fazer o ajuste, você estiver fazendo, ou se você estiver fazendo para vender, você pode colocar que a mamãe vai ver que é um ajuste que tem aqui na peça, tá? E é esse daqui com o enchimento para poder tirar foto, tá vendo? Ó, então, essa é a nossa aulinha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Ó, aqui parece que ele tá um pouquinho maior porque ele tá com o enchimento. Eu vou colocar o enchimento no outro. Bom, aqui então está os nossos 2 sapatinhos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Qualquer dúvida, deixe nos comentários abaixo que eu respondo para vocês, tá bom? Até a nossa próxima videoaula.